Dia dos Pais, amém, glória a Deus. Quem é pai? Levanta a mão aí, deixa eu ver aqui. Perguntou ali, amém, glória a Deus, eu também sou pai. Ser pai é uma dádiva de Deus para as nossas vidas e é algo que exige também muito de nós, como homens que devemos ser, ainda mais nos dias de hoje. Ser pai, de fato, é nós nos colocarmos em uma posição segundo a vontade de Deus e não segundo os padrões do mundo. O mundo ele tem trabalhado para distorcer essa imagem de pai, a imagem paterna. Mas nós que servimos o Senhor, decidimos permanecer nos padrões de Cristo. Amém? Ainda mais, que as dificuldades dentro de casa, elas não mudam, elas são as mesmas, geração após geração. Os filhos, eles precisam ali de ter o pai presente, ou uma figura paterna presente, alguém que realiza esse papel de pai. As mães, geralmente, passam mais tempo ali com os filhos. Então, geralmente, na maioria das vezes, na maioria dos lares, a mãe fala mais com os filhos, as mães reclamam mais com os filhos, as mães chamam mais a atenção dos filhos, as mães puxam mais a orelha dos filhos. E às vezes, de tanto falar, chega um ponto que alguns filhos se acostumam, com muitas vezes a mãe por falar com eles. E dependendo do dia, o marido chega em casa e se a manhã tiver sido tensa, quando o marido pisa o pé, aí a mãe olha para ele, a esposa olha para o marido e diz, você vai resolver isso aqui. E dependendo de como ela está, dependendo dos dias em que ela estiver, ainda é capaz de vir uma frase seguida assim, você resolve isso aqui, e a culpa é tua. A gente conversa com muitos casais e às vezes nós ouvimos sobre isso, mas o pai ele tem essa figura de chegar e resolver os problemas. Quando o negócio fica tenso, quando a mãe às vezes fica cansada, ela sabe que o marido ele vai resolver, porque nós pai temos essa missão, de poder direcionar os nossos filhos, de poder ensiná-los. O mundo ele tem trago uma mensagem do pai legal, do pai amigão, ser amigo do filho. E realmente é interessante, mas acaba se tornando uma mensagem distorcida. E muitos pais, ainda mais pais dessa geração, às vezes pais há pouco tempo, eles têm trabalhado para entrar no lugar de ser amigo do filho, mas um amigo, amigo ali como se fosse adolescente com adolescente. E essa amizade ela não pode ser confundida. Nós como pais temos que entender que devemos sim ser amigos dos nossos filhos, mas temos que ser pais dos nossos filhos. Amigo não tem autoridade sobre outro amigo, o pai sim, o pai tem autoridade. O pai, ele dá direção para o filho, o pai, ele mostra o caminho, o pai puxa a orelha do filho, quando é necessário puxar. Então o mundo tem trago a mensagem de amizade. E muitos pais, por não saber lidar com essa mensagem, e sendo uma mensagem politicamente correta, vamos dizer assim, têm entrado por um caminho e se perdido no caminho da paternidade. Mas, se queremos de fato viver uma paternidade segundo os padrões de Cristo, está aqui todo o ensinamento que precisamos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? A palavra de hoje não é sobre pais. Eu peguei o gancho devido ao dia, mas agora vamos adentrar na palavra. Mateus capítulo 24, versículo do 9 ao 14. Se encontrar a King James. Mateus capítulo 24, versículo 9. Diz o seguinte: então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações,
por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. E olhando para essa perspectiva de pregar o evangelho, eu acho que é uma mensagem, pertinente para os nossos dias. Nós muito ouvimos as pessoas comentarem, e muitas vezes um comentário com um tom de preocupação a respeito das guerras e rumores de guerras, a respeito de líderes que estão aí projetando uma paz mundial, a respeito de uma moeda mundial, uma moeda unificada. Isso muitas vezes tem gerado temores no coração de muitas pessoas, tem gerado temores no coração de muitos daqueles que servem a Jesus, com a mensagem apocalíptica. Eu sempre falo que nós não precisamos temer esse momento, nós não precisamos, ficar assustados com o arrebatamento, afinal de contas é algo que tem que ser esperado por nós, tem que ser aguardado por nós. A questão não é, de fato, o dia que será o arrebatamento. Essa não deve ser a nossa preocupação, isso não deve ser o cerne, dos nossos estudos, a data do arrebatamento. Isso não deve ser a história que vai tomar o nosso coração. Não. O que de fato precisa tomar tempo no nosso coração, na nossa mente, é estar preparado para o dia do arrebatamento. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos estar prontos para esse dia. Nós precisamos estar prontos para esse momento que é tão esperado pelo povo de Deus. Precisamos esperar ansiosos o arrebatamento. Se for de fato nessa geração, precisamos estar prontos para ele. Pastor, e se por acaso for na próxima geração? Não tem problema, porque a partir do momento em que nós partirmos dessa terra, pode ter certeza, para nós o arrebatamento já chegou. Ou seja, precisamos estar pronto a todo momento, a todo instante. Nós não sabemos o dia da nossa partida, nós não sabemos quanto tempo de vida ainda temos. Podemos ter a expectativa de viver muitos anos, afinal de contas, as pessoas, em sua sã consciência, elas projetam, uma vida duradoura, uma vida ali, chegando em longos anos. Ninguém projeta partir antes de uma boa velhice, mas precisamos de fato estar prontos, porque nós não sabemos o dia em que vamos partir. Mas a pergunta é, está pronto de que forma, pastor? O que isso significa estar pronto? As pessoas, primeiramente, as pessoas que servem ao Senhor, nós precisamos ter a convicção da nossa salvação. Precisamos estar convictos de que Jesus, Ele se entregou na cruz e morreu ali, foi crucificado em nosso lugar e ressuscitou. E o sangue que foi derramado na cruz, Ele nos lavou, Ele nos redimiu de todo pecado. Ele anulou a nossa dívida, a nossa escritura de dívida foi rasgada. Ok? Mas se eu tenho a convicção da salvação, o que de fato é estar preparado? Irmãos, eu sempre digo que é estar fazendo o que Jesus disse que é para nós fazermos. É estar realizando a atividade que o Senhor Jesus deixou para nós realizar. É isso de fato, é estar preparado para o dia do arrebatamento.
ele chegar de viagem, como nós vemos a parábola, e ver que de fato nós estávamos trabalhando. Ele vê que de fato nós não estávamos de braços cruzados. Outro problema dessa geração é um problema em que, de uma certa forma, tem se perdido na caminhada, tem perdido o foco, não tem mais entendido o que o Senhor Jesus espera de nós. O que é que o Senhor Jesus espera de você? O que é que Ele espera de mim? O que é que o Senhor Jesus espera do seu povo? Sabe, você tem plena convicção do que Ele espera de você? Você consegue dizer o que o Senhor Jesus espera que você faça? Sabe, assim como eu disse no início, nós temos vivido dias em que, para ser pai, tem exigido muito dessa geração masculina, porque os princípios contemporâneos, os princípios desse mundo, de uma certa forma, eles têm deturpado a imagem de paternidade. Mas o problema é que esse princípio mundano, sabe, essa ideologia contemporânea, ela tem trabalhado também, de uma certa forma, para gerar no coração, na identidade de muitos daqueles que servem ao Senhor, uma imagem totalmente distorcida do verdadeiro Evangelho. Eu já disse em outros momentos, e eu preciso repetir antes de nós continuarmos aqui. Sabe, nós temos vivido dias em que essa geração, ela tem sido uma geração que tem se preocupado consigo mesmo, com o seu próprio umbigo. Ela não tem olhado para o seu pai. Ela não tem olhado, sabe, para Deus. Ela perdeu a capacidade de chegar e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ela tem apenas olhado para o que ela de fato deseja. E o interessante é que eu estou falando para um povo que serve a Deus, sabe, e quando a gente fala para o povo que serve a Deus, eu preciso entender que, na maioria das vezes, o que nós desejamos não é pecado. Nós precisamos ter esse entendimento. Desejar, sabe, conquistar bens materiais é pecado? Não, não é pecado. É pecado eu trabalhar para comprar um carro, trocar de veículo? Não, não é pecado. É pecado eu trabalhar para comprar uma chácara? Não, não é pecado. Sabe, é pecado eu trabalhar e investir para poder fazer viagens maravilhosas e esplêndidas? Não, não é pecado. É pecado eu ajuntar bens materiais para fazer uma renda passiva? Não, não é pecado. Afinal de contas, isso é bênção para as nossas vidas. Mas o problema é que, de uma certa forma, isso é algo que a nossa alma se agrada. Afinal de contas, quem não quer ter uma vida mais tranquila, menos agoniada? É claro que eu estou falando num contexto Brasil, eu estou falando num contexto brasileiro, não é? Porque se a gente vai para um contexto de uma nação muito pobre, numa nação sofredora, isso que eu estou falando não faz nenhum sentido para ela. Então, entendam, eu estou trazendo no contexto Brasil, um país de oportunidades para o seu povo, um país que, apesar de sempre ter políticas alternadas, uma hora é um grupo, outra hora é outro, e o que começa agora desfaz o que o outro fez, aí depois vem um outro grupo e desfaz tudo de novo, recomeça do zero, e isso atrapalha, o crescimento da nossa nação, porque não há uma continuação dos projetos. Mas mesmo assim, sabe, o Brasil é abençoado por Deus, e o povo brasileiro é cheio de oportunidades, de poder mudar a sua história, de poder, sabe, sair lá de baixo, sair lá do lamaçal, sabe, sair do monturo e ter a sua vida transformada, ter a sua vida mudada, sabe, poder olhar assim. Eu sei que a maioria das pessoas aqui, se tivesse a oportunidade, iria trazer um grande testemunho de onde saíram e aonde chegaram hoje.
E essas oportunidades têm feito com que muitas pessoas tenham esquecido disto aqui. Aqui é que está o problema. O problema não é conquistar. O problema não é trabalhar. Pelo contrário, né? O trabalho dignifica o homem, temos sim que trabalhar. O problema não é esse. O problema é deixar de lado a palavra de Deus. Porque nós temos, nessa geração, ela tem trabalhado de uma forma onde não colocou limites. Quais são os limites? Eu preciso saber. Vou trazer aqui para uma questão financeira. Quem passou por dificuldades financeiras e vai passar ali, para poder organizar, pega algumas aulas, alguma direção, a primeira coisa que ele aprende é dividir o recurso que ele ganha. 40% para despesa, tantos por cento ali para poupança, para investimento, tantos por cento para o lazer, faz a divisão ali certinho. E sabe que não pode quebrar essa divisão para poder organizar as suas contas, para poder ter uma saúde financeira saudável. E na vida também é da mesma forma. Nós precisamos entender que há o tempo para trabalho. Mas esse tempo de trabalho, para de fato obter os recursos financeiros para a nossa casa, para a nossa família, ele tem que ter limites. E eu não posso de nenhuma forma, cortar o tempo que nós temos que ter com a família. Eu não posso de nenhuma forma cortar o tempo que é separado para o lazer. Toda família precisa ter o tempo de lazer. Esse tempo não pode ser tirado para ser acrescentado no trabalho. Não, não pode. Mas aí, no desejo de querer mais, temos tido a capacidade de fazer cortes nas outras etapas. E a etapa que geralmente mais se corta, a faixa que geralmente mais se tira para acrescentar na busca dos recursos materiais, é justamente a faixa de relacionamento com Deus. Eu orava tantas horas por dia, eu lia tantos capítulos por dia. É outra oportunidade que se desse aqui hoje. Teríamos vários compartilhamentos, mas agora não seriam testemunhos lindos, talvez, de pessoas que lá atrás, tinham tempo para orar, para se relacionar com Deus, de poder buscar o Senhor. Ter ali, talvez, eu não vou falar tempos exagerados, vou falar um tempo moderado, 30 minutos por dia, 40 minutos por dia, 1 hora por dia. Pronto, eu vou ficar nessa faixa etária aqui, de 30 minutos a 1 hora por dia. Pessoas que tinham esse tempo e hoje não conseguem mais ter. Pessoas que lia a palavra de Deus todos os dias. Eu vou pôr baixo, 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia e hoje não consegue mais ler, porque não lhe sobra mais tempo. E isso tem feito com que essa geração, cada vez, tenha se tornado uma geração mais fraca. Porém, se tem uma coisa que eu tenho entendido, é que nós não fomos levantados por Deus para sermos fracos. Outra coisa, o Senhor Jesus, Ele investiu em você para que você desse fruto, a 30, a 60 e a 100 por 1. Outra coisa, o tempo difícil que muitas vezes você possa estar vivendo ou viveu não define você. Isso não te define. O que te define é a marca de Cristo. Isso sim te define. Pastor, eu estou passando por dias difíceis, eu não consigo orar direito, eu não consigo ter tempo com a palavra. Mas eu quero te falar uma coisa, ainda assim você é filho de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, e ainda Jesus, Ele acredita em você. Jesus, quando Ele foi para a cruz do Calvário,
Ele sabia dos dias de glória que você estaria vivendo, mas Ele também sabia dos dias difíceis que você estaria vivendo. Ele sabe muito bem, Ele enxergou muito bem os dias em que você, com afinco, estava dedicado à obra. Mas Ele também viu os dias em que você estava afastado, que você talvez estava desanimado, ou simplesmente você estava longe de fazer aquilo que Ele disse que era para fazer. Mas ainda assim Ele foi para a cruz do Calvário. Ele foi para lá. E Ele foi porque Ele viu também o teu final. E o fim, sabe, para aqueles que servem a Jesus, deixa eu te falar, é vitorioso. É a vitória, é o que nos aguarda. Não tem nada diferente disso para quem serve ao Senhor. De um jeito ou de outro, sabe, Deus, Ele trabalha ao nosso favor, para que em algum momento, para aqueles que estão com dificuldade, se despertem e digam: ei, chegou a hora de levantar. Conversando esses dias com uma certa pessoa, com um problema com o filho, e eu disse o seguinte, falei: você ensinou o caminho, ensinei. Você está ensinando o caminho hoje, estou ensinando. Então pode continuar ensinando, que ele vai retornar. Ele vai retornar, não importa quando, mas ele vai retornar. Porque isso é o que o povo de Deus, ele colhe. Sabe, a nossa casa, ela não foi levantada para se perder. A nossa casa foi levantada para povoar o céu. E quem serve a Deus com entendimento, ele não abre mão disso. Pode estar difícil, pode estar dolorido, mas ele sabe que o Senhor Jesus vai, de alguma forma, algum meio, ele vai trazer aquele jovem de volta para o reino. E isso é o que nos alegra. Sabe, assim como Davi levantou um exército vitorioso, Jesus também levantou um exército vitorioso. Jesus, como homem, ele começa a levantar o seu exército. Sabe, 12 homens é levantado. 12 homens são escolhidos. 12 homens. Interessante que quando Jesus, ele começa a escolher essas pessoas, não tinha nenhuma campanha evangelística montada. Não tinha nenhum plano ali diante deles, arquitetado já para iniciar, não. Jesus primeiro levantou aqueles 12 homens e iniciou um trabalho de evangelização, de discipulado. E a missão de Jesus aqui na terra como homem, ela se encerra 40 dias aproximadamente depois da sua ressurreição. Em Atos capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Ele deu aos apóstolos a responsabilidade de levar a palavra do evangelho ao mundo. Lá no versículo 8 de Atos, do capítulo 1, diz o seguinte: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lembrando que os apóstolos, eles já tinham sido incumbidos dessa missão. Quando nós olhamos lá em Marcos 15, Mateus 28, nós vemos Jesus dizendo para eles, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações e pregai o evangelho a todos. Sabe, nós vimos já Jesus, ele trazer essa mensagem para os apóstolos antes da sua morte. Mas depois que Jesus morre, depois que ele ressuscita, ele de novo enfatiza e dá uma direção para os apóstolos, para ser testemunha deles por todos os lugares da terra. Jerusalém, Judéia,
Samaria e até os confins da terra. E esses apóstolos, como nós vemos lá em Atos, capítulo 9, versículo 28, nós vemos no capítulo 2 a 7, no capítulo 8, nós vemos que eles foram fiéis. Eles começaram a pregar o evangelho. Se você discorre ali no livro de Atos, você vai ver eles pregando o evangelho em Jerusalém. Vocês vão ver eles compartilhando a palavra de Deus na Judéia. Nós vamos perceber que eles adentram na Samaria, se aprofundam, e depois eles vão em direção aos confins da terra. Eles estavam firmes no propósito. Olha o que Paulo diz: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, o ministério do apóstolo. Olha o que Paulo diz: o evangelho que ouvistes e que está sendo pregado por todo o mundo. Gente, esses caras, esses apóstolos, eles ouviram a direção do Senhor. Lá em Mateus 28, Marcos 15, 16, desculpa, eu falei foi 15 naquela hora, né? 16. E quando Jesus morre, eles desanimam, né? Eles enfraquecem. Eles olham assim e dizem: cara, acabou. Eles entram na DP ali, na depressão, no desânimo. Eles perdem a perspectiva de vida. Os caras vão caminhando ali pela estrada de Emaús, tristes, desanimados. Jesus pergunta: o que aconteceu? Os caras: rapaz, só tu por aqui não sabe dos acontecimentos. O nosso mestre morreu, o nosso rei partiu. O nosso desejo de viver se foi com ele. Quem nunca passou por dias difíceis? Quem nunca passou por dias de desânimo? Quem nunca pensou em, às vezes, largar tudo e sumir? Esses momentos, às vezes, chegam na vida de um homem, de uma mulher. Mas chegou na vida deles também, dos apóstolos. Eles passaram por isso. Elias, profeta, também passou por isso. O cara queria morrer, ele fala: não, tira a minha vida, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. Me leva. Também estava lá, enfurnado numa caverna, sem querer ver ninguém. Às vezes, a gente tem dia de não querer ver ninguém, né? Às vezes tem uma reunião, você fala: cara, hoje eu não queria ver ninguém. Às vezes, o dia é inexplicável. Tem pessoas que passam por isso. Mas esses caras também passaram por isso. Aí o que foi necessário? Jesus, ele ressuscitou, e foi necessário que Jesus voltasse a sentar com eles por aproximadamente 40 dias e reavivar aquilo que estava adormecido. Eu não sei se nessa noite há alguém aqui que por algum motivo, nesses anos de caminhada, teve ou está com essa chama adormecida. Mas eu quero deixar bem claro: a chama do Espírito Santo, ela não se apaga. Ela não se apaga. Ela não se apaga. Dentro de você pode até estar queimando um pouquinho. Pastor, como é que o senhor disse que não se apaga? Às vezes está triste em casa, às vezes está desanimado. Cara, mas quando você vem para o culto, e os louvores começam a ser entoados,
Aí começa a acender aquilo de novo dentro de você. E você começa a dizer, meu Deus, eu preciso retornar urgentemente. Meu Deus, eu preciso voltar a ser quem eu era. Eu preciso voltar a mergulhar assim como eu mergulhava. Eu preciso, ó Senhor, voltar a me relacionar contigo como eu me relacionava. Isso é a chama do Espírito Santo de Deus acesa dentro de você. E quando nós olhamos para os apóstolos, que eles pregaram ali em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas Jesus não disse para ir só naqueles lugares, disse para ir, vai até os confins da terra. Esses apóstolos, eles obedeceram a direção de Jesus. Pedro, ele foi anunciar o evangelho na sede do Império Romano, lá em Roma. Ali foi preso, sofreu martírio, morrendo na cruz. Você conhece a tradição. Quando foram crucificar ele, ele fala, não, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Vira de cabeça para baixo essa cruz. Mas ele foi lá e pregou o evangelho em Roma. André, seu campo de evangelização foi a Escócia. Ele foi para a Escócia e lá ele evangelizou aquele lugar. Se você olhar a bandeira da Escócia, deixa eu ver se tem um aqui. Bandeira da Escócia, não vejo, não tem ela aqui. Se você olhar a bandeira da Escócia, você vai ver uma cruz transversal. Ali significa a cruz, cujo André foi crucificado. Ele foi lá e evangelizou aquela nação. E aquela nação até hoje se lembra desse apóstolo. Até hoje, aquele povo se lembra de quem levou o início do evangelho de Cristo naquela nação. Eles se lembram todos os dias em que vê a bandeira hasteada em seus lares. Eles lembram que um homem chamado André, apóstolo de Cristo, saiu de Jerusalém e foi levar o tão maravilhoso evangelho das boas novas. Tiago, irmão de João, foi evangelizar mesmo em Jerusalém, ali ele foi martirizado, só que antes, ele tinha ido evangelizar na Espanha. Ele foi anunciar o evangelho na Espanha, apesar da sua morte ter sido em Jerusalém, mas ele foi até a Espanha para evangelizar. João, nós conhecemos bem a história de João, ele vai até Éfeso, o centro da adoração mundial naquela época, e ele vai ministrar ali em Éfeso o evangelho. É preso, é lançado ali na ilha, mas ele foi para Éfeso. Filipe foi evangelizar a Samaria e a Cesareia. Ele morre em Herápolis. Bartolomeu, grande missionário, ele sai da sua região, do seu povo, e vai até a Índia. E ali ele leva o evangelho. Na Índia, chega até na Síria, levando as boas novas. Tomé, aquele que é conhecido, por ser incrédulo, aquele que é conhecido muitas vezes por duvidar, por não ter fé, esse cara, que muitas pessoas se lembram dele apenas pelo momento de falta de fé dele, esse cara saiu de Jerusalém e foi evangelizar a Síria, a Pérsia, e há relatos de que até na Índia ele foi levar as boas novas. Síria, Pérsia e Índia. Mateus evangelizou a Etiópia. Simão, a Mesopotâmia, juntamente com Judas Tadeu. Sabe, os apóstolos seguiram a direção de Jesus. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o chamado de Cristo, a direção de Cristo, ele perpassa, ele transpassa os apóstolos e chegam até nós, para todos aqueles que servem a Deus. O desejo de compartilhar as boas novas, ela tem que estar impregnada em nossos corações. As boas novas, elas precisam ser transmitidas. Nós precisamos ter coragem de transmitir as boas novas. Nós precisamos sair do lugar de apenas pensar em contribuição financeira, ainda assim que seja importante. É importante pegar um recurso financeiro e enviar para o missionário. Tem que enviar para o cara que pegou e saiu da sua cultura, largou tudo e foi lá para outra nação,
precisamos sim enviar recursos para eles. Mas nós precisamos entender que a nossa participação, ela não deve ser apenas financeira. A nossa participação tem que ser com a mão na massa. A nossa participação tem que ser entregando as nossas mãos para Cristo, os nossos pés para o Senhor. Estou quase finalizando. Segundo, Joshua Project, uma organização cristã que realiza estudos sobre os não alcançados, cerca de 3 bilhões de pessoas desconhecem Jesus. Nós temos um entendimento de que a internet está aí, a televisão chegou há muitos anos, então o mundo inteiro conhece Jesus. Às vezes a gente tem essa mentalidade, mas não é assim, gente. Cerca de 3 bilhões. O mundo tem aproximadamente 8, cerca de 3. Não conhece Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Pense comigo o seguinte: 3 bilhões de pessoas. Pense que daqui 40 anos essa geração se renova. Ou seja, a geração agora parte e vem a nova. Daqui a 40 anos, se continuarmos com os mesmos números, cerca de 3 bilhões de pessoas vão morrer sem Jesus, sem conhecer Jesus. Entenda isso. Atualmente existem 17.443 grupos, isso são aqueles que são catalogados, de pessoas ao redor do mundo, grupos, sem acesso ao Evangelho. Só no Brasil há cerca de 49 grupos, isso é segundo o Joshua Project, mas na verdade no Brasil tem muito mais grupos sem acesso ao Evangelho ainda. Geralmente, o que significa não alcançados? É quando menos de 2% da população ela é cristã. Essa nação é considerada um povo não alcançado. Sabe, para caminhar para a finalização, esse é o domingo do Dia dos Pais. E como pais nós temos a responsabilidade, agora trazendo uma palavra para nós homens, como pais nós temos a responsabilidade de conduzir a nossa família no caminho certo. Sabe, quando está pequeno, a gente conduz na leitura da palavra, no tempo com Deus. A gente conduz no que é certo, no que é errado. Fica aquele negócio ali, ei, isso aí não pode tocar, senta aqui, não pode ir ali. Tem todo esse momento ali. Mas nós não podemos esquecer do que a palavra de Deus nos ensina em Deuteronômio, de nós conversarmos, falarmos e apresentarmos para a nossa casa o Evangelho de Deus todo o tempo, caminhando pelas estradas, escrevendo nos umbrais dos portais. Isso tudo para que em todo momento venhamos sempre estar lembrando os nossos filhos, a nossa casa, de como se deve proceder diante do Senhor. Se nós, como pais, não assumirmos essa responsabilidade, o risco da nossa família perecer é muito grande. O risco da nossa família, não adentrar no caminho de propagação do Evangelho é muito grande. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Isso é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade incontestável, pois é a palavra de Deus para as nossas vidas. Pastor, o que é que o senhor está falando? O senhor está falando então que é para eu pegar e sair do emprego e deixar de trabalhar e somente ir para a rua e pregar o Evangelho ali gritando? Não, não é isso que eu estou falando. Se Deus falar para você, vá, mas não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que ter prioridade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família.
Qual é a prioridade sua? Como é que tem sido a tua lista de prioridades? Para você, homem, qual tem sido a tua lista? Que deveria pelo menos ser parecida com Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. A sua esposa em segundo, seus filhos em terceiro. Mas muita gente tem invertido essa tabela, colocado os filhos em primeiro, o trabalho em segundo, a esposa em terceiro, faz um remeleixo ali, e não vai funcionar, não vai dar certo. Se Deus não estiver no topo, se a mulher não for o segundo, se o filho não for o terceiro, não funciona, vai dar problema. Porque quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, nós podemos ter certeza de uma coisa: nós vamos estar lendo a palavra de Deus constantemente. Nós vamos estar orando e conversando com Deus constantemente. E nós vamos ter a convicção de levar o Evangelho em todas as nações. Em todas as nações é o tema dessa noite. Não tem como isso arder no nosso coração, em todas as nações, se eu não me relacionar com a palavra de Deus. A festa das nações está chegando. O que essa festa vai representar para você? Eu não vou perguntar o que ela representa hoje. O que ela representou até a hora que você entrou aqui dentro. Eu não vou fazer essa pergunta. A pergunta é, o que ela vai representar para você a partir de hoje? A festa das nações. Até o presente momento, temos 2 grupos que vão receber os recursos financeiros arrecadados. Por que eu só falo até o presente momento? Porque pode haver mudanças, mas até o presente momento são 2 grupos. Como já foi falado aqui. Um é o Del Rich, missionário da El Shaddai, está fazendo um trabalho espetacular ali na África, com evangelização ali de muçulmanos, e também trazendo um trabalho de alfabetização de crianças. O outro é um missionário que está na Rússia, está agora indo para a Sérvia. Lugares difíceis de se compartilhar o Evangelho. Essa festa é para arrecadar recursos e enviar para lá. Qual vai ser o seu entendimento sobre essa festa das nações? É de chegar aqui com a roupa mais bonita e espetacular e se destacar dentre os demais? Ou você vai chegar nessa festa dizendo, ei, o que tem aí para eu fazer? Eu quero ajudar, eu quero compartilhar. Não simplesmente para compartilhar, fazer, ofertar, mas porque você entende que você vai estar contribuindo com a propagação do Evangelho em 2 nações. Essas são oportunidades grandes para nós. Você pode simplesmente querer participar porque foi convidado. Você pode simplesmente querer participar porque faz parte de uma célula, a sua célula vai participar. Você pode simplesmente desejar participar. Participar é bonito, é status, né? Participar da festa das nações. Ou você pode fazer diferente. Você pode chegar para o Senhor, te ajoelhar e dizer, Deus, eu estou aqui para servir nesses dias, porque eu sei que os valores arrecadados vão para as nações. Que eu possa, de fato, te servir da melhor maneira possível. Que as minhas mãos, naquilo que eu for fazer, que seja feito, sabe, com um coração em Jesus. Em todas as nações o Evangelho será pregado, e então virá o fim. Queira você ou não, o fim vai vir. Você compartilhando o Evangelho ou não, o fim vai vir. Você arregaçando as mangas, dizendo para Jesus, eu estou aqui, ou não arregaçando as mangas, o fim vai vir. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados.
Os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Que você possa ser uma testemunha de Jesus por onde você passar. Pastor, eu não penso em ir para as nações hoje. Seja testemunha onde você estiver. Seja testemunha por onde você passar. Seja testemunha. Seja testemunha do Evangelho. Que a tua vida ministre quem é Cristo. Que quando as coisas der errado, as pessoas possam ver você dizendo, vai dar tudo certo. Mas está dando tudo errado. Não, mas vai dar certo, já deu certo. Mas por que vai dar certo? Porque é Jesus que está operando, está trabalhando ao meu favor, vai dar certo. E aí quando essa pessoa vê as coisas mudando e dando certo, vai dizer, rapaz, não é que deu certo? Falou, claro, é Jesus. Eu sirvo a Jesus, o Rei dos Reis. Tu não lê a Bíblia não, homem? Davi é uma prefiguração de Cristo e Davi não perdeu nenhuma batalha. E se Davi, sendo homem, não perdeu batalha, quanto mais Cristo sendo Deus. É a Ele que eu sirvo. E é com Ele que eu vou trilhando essa estrada. Eu peço que você fique de pé, por favor. Em todas as nações. O que você pode fazer para compartilhar o Evangelho com alguém que não conhece? O que você pode fazer? O que está ao teu alcance? Você sabia que se você compartilha o Evangelho com alguém que não conhece, essa pessoa passa a conhecer o Evangelho e faz aliança com Jesus, essa pessoa é transportada das trevas, é tirada das trevas e transportada para o reino da luz do Filho do amor de Deus? Eu sei que você sabia. Gente, o que é isso? O que é isso? É maravilhoso quando nós servimos as pessoas, não é? É maravilhoso. Gente, é muito gostoso. Amar uns aos outros. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, quando a gente serve as pessoas, a gente sente algo muito forte dentro de nós, porque é algo que Deus projetou para nós. Ele que deu a direção. Ame uns aos outros. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando você pega alguém em extrema dificuldade, você vai lá e ajuda essa pessoa, gente, o que é isso? É gostoso demais. É maravilhoso. Às vezes você chega num lar, as pessoas estão com dificuldade, você vai lá, ei, peraí, eu não estou com dinheiro não, mas tem cartão de crédito, vou lá e faço uma compra no mercado, está aqui, vai lá e leva a cesta, ninguém nem ficou sabendo, eu sei que tem muita gente aqui que vai e faz isso direto, vai lá e está aqui, ó, meu Deus, obrigado, não, Jesus que enviou para você, minha filha, Deus abençoe, fique com Deus, sabe, mas isso gera uma satisfação tão maravilhosa no nosso coração, porque pôde mudar a história daquela família naquele dia. Agora, pensa comigo. Mudar não apenas a história de um dia, mas mudar a eternidade dessa pessoa. Você compartilhar o Evangelho, e essa pessoa fazer aliança com Jesus, ou conhecer Jesus, fazer através de você, ou depois, mas você ter ido lá e plantado a semente, de repente, você vê essa pessoa servindo a Cristo. Gente, se ajudar a pessoa com a dificuldade física é maravilhoso, agora ver essa pessoa tendo o seu nome riscado lá das trevas, tendo o seu escrito de dívidas sendo rasgado, e aí instantaneamente o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Essa pessoa agora, ela saiu praticamente do inferno e agora vai morar no céu. Gente, o que é isso? Gente, se isso não alegrar o coração de um crente, eu não sei o que mais alegra. Não tem como. Que isso possa queimar nos nossos corações todos os dias. E que pelo menos
de vez em quando você possa chorar pelos perdidos. Chore pelos perdidos. Como é que eu choro pelos perdidos, pastor? Comece a orar por eles. Se você começar a orar pelos perdidos, você vai chorar por eles. É dolorido ver pessoas perecendo, indo para o inferno, vivendo uma desgraça muitas vezes, por não ter conhecido a Cristo. E eu sei que isso deve entristecer Jesus, cara. Nós conhecendo a verdade, tendo a chave da libertação. Gente, Jesus deu autoridade. E junto com essa autoridade, é como se Ele desse a chave para nós. É uma chave para você. A pessoa está lá presa. Você vai lá e destranca. E abre essa porta. Essa cela. Assim como aquela cela que prendia Pedro foi aberta automaticamente lá em Atos. Quando você leva o Evangelho, é isso que acontece. As celas são abertas. Porque o diabo não tem a chave mais do inferno. A morte foi vencida. O apóstolo Paulo, ele está lá escrevendo, gente, a carta. Ele está escrevendo a carta lá, ó. Aí de repente, como se ele visse a morte, ele passa a conversar com ela. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E a vitória é Jesus em todas as nações. A palavra de Deus diz que todas as nações se curvarão diante dele. E em todas as nações será pregado o Evangelho. O que você pode fazer para contribuir com a pregação do Evangelho em todas as nações? Estamos num número pequeno aqui hoje. Você já imaginou se 50 pessoas aqui hoje começassem a enlouquecer por Jesus e querer compartilhar Cristo por onde passar? Você já imaginou isso? Você já imaginou se só você enlouquecer por Cristo hoje? Começar a dizer, rapaz, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso mudar a minha posição. Pastor, eu estava desanimado, não tem problema. Jesus é o mesmo ontem e hoje. E continua sendo sempre. Os braços abertos lá atrás continuam abertos hoje. Para compartilhar o Evangelho a toda criatura. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Converse com Deus. Faça como Davi fez. Davi, quando chegou e viu que as mulheres, os filhos, o rebanho tinham sido levado cativo, Davi, ele não levantou e foi atrás com o seu exército. Não. Davi primeiro chamou o sacerdote e disse: traga-me a estola sacerdotal. E trouxe a estola sacerdotal e ele foi conversar com Deus. Senhor, se eu for atrás, eu vou alcançar? Deus disse: sim, você vai alcançar. E Davi continua: Senhor, e nós vamos resgatar as esposas, os filhos e o rebanho? E Deus responde: sim, vão resgatar.
Só então Davi se levanta com o seu exército de 600 homens e vai atrás das esposas, dos filhos e do rebanho. Ele recebeu a direção de Deus para ir atrás daquilo que ele mais queria naquele momento. Não importa o que você deseja, não importa o que você esteja querendo, pergunte a Deus. Davi precisava de uma estola sacerdotal, mas Jesus rasgou o véu de cima a baixo. Não necessitamos mais de estola sacerdotal. Não necessitamos mais de alguém que adentre no Santo dos Santos uma vez ao ano. Não! Jesus, Deus, Ele está acessível a cada um de nós, a todo instante, inclusive agora.